Olá para você nessa terça-feira que acompanha mais um Atos do Dia. Estamos aqui diretamente da redação do Jornal Atos e viemos com muita informação hoje de Guaratinguetá, Lorena e Aparecida. Ao meu lado, Francisco Assis. Tudo bem, Jéssica? A gente vai para muitas notícias. Aliás, a política com muita informação na terça-feira. Aliás, uma semana que começa mais do que quente. Com certeza. E vamos começar falando sobre Aparecida, Francisco, porque ontem aconteceu mais uma sessão de Câmara, na cidade, e o presidente do Legislativo, o vereador Vadê, rejeitou a denúncia contra o prefeito afastado, Hernaldo César Marcondes, e não colocou o pedido de investigação em votação. O que aconteceu, na verdade, Francisco? Surpreendeu o posicionamento do Vadê Pedroso, porque esse processo, esse pedido de uma processante, na verdade, ela havia sido impetrada por um morador da cidade no último dia 1º, e já ao chegar na casa, ela já acabou causando polêmica não só pelo conteúdo, mas porque a própria direção da Câmara ela não havia aceito o processo, não havia aceito o pedido, fez alguns apontamentos, algumas falhas técnicas, e isso acabou gerando um primeiro atrito entre a direção da casa e alguns vereadores, principalmente falando dos vereadores de oposição, mas oposição não ao atual governo da Dina Moraes, que assumiu com relação ao afastamento do Hernaldo, mas sim aos vereadores que faziam oposição ao próprio Hernaldo César Marcondes, que é foco aí desse pedido de investigação. Isso aconteceu há 2 semanas, De lá para cá, foi discutido o teor desse pedido, foi discutido a forma como ele foi impetrado na Câmara, e agora, segunda-feira, se chamou a atenção porque Vadê Pedroso decidiu na sessão que esse processo não vai correr na Câmara, pelo menos nesse primeiro momento. E o que chamou a atenção é que ele não deixou nem mesmo os outros vereadores terem acesso ao documento, terem acesso ao texto, poder debater isso. A própria mesa diretora já mostrou que tem um posicionamento totalmente contrário ao que o Vadê Pedroso assim colocou. O Vadê enxergou que, como a direção da Câmara, a direção técnica da Câmara apontou que havia falhas, ele enxergou que esse seria um motivo para poder barrar esse processo. Agora isso vai à justiça. Quer dizer, é mais uma novela em Aparecida que deve se estender. Além dos processos judiciais, a qual o prefeito afastado, o Hernaldo Marcondes responde na cidade. Além disso, ele ainda tem uma outra novela que é esse pedido de processo, Então, mesmo um pedido que poderia ser barrado, se essa era a intenção de se barrar esse pedido, que talvez ele pudesse ter sido feito na tribuna, Agora, não chegou nem à tribuna, alguns vereadores devem entrar aí com esse pedido, protocolar esse pedido para reavaliar esse caso, e vamos ver se judicialmente eles conseguem ressuscitar esse pedido de processante. E agora esse processo ele vai à justiça e ele pode voltar à Câmara ou não? Então, isso tudo depende da decisão judicial, De acordo com o Vadê Pedroso, ele acredita que não deve voltar, pelo menos desta forma, pelo menos este pedido não deve voltar para a Câmara. Tem que ver também se dentro do regimento, como ele não entrou em votação, um pedido dentro do mesmo assunto pode ser retomado, pode ter uma outra autoria. De fato é que a Câmara ela tem uma pressão sobre ela também para se investigar o prefeito Hernaldo Marcondes, prefeito afastado, que responde não a 1, mas a 2, a 3 processos. Sim. Um deles o afastou da casa, que é o processo da compra dos kits escolares, e aí fica mais um peso, mais uma responsabilidade sobre a Câmara, agora com algumas interrogações por parte do eleitorado. A gente aguarda agora as próximas notícias, sobre a Aparecida, e vamos falar sobre Guaratinguetá, porque o Ministério Público, Francisco, decidiu segurar o reajuste do transporte público na cidade para outubro. A empresa São José solicitou em junho um aumento na tarifa dos atuais R$ 3,50 para os R$ 3,80, e com a decisão do Ministério Público, o valor da passagem deve ser reajustada para R$ 4,10 apenas no início de outubro, com um novo contrato em serviço. O fato em Guaratinguetá, que corre em cima desse debate da tarifa do TUG, é de que Guaratinguetá atualmente ela tem já há algum tempo 2 empresas responsáveis pelo TUG, a Oceano e a São José, que fazem parte de um mesmo grupo. E o que acontece é que delas, apenas a Oceano foi contratada, venceu a licitação para seguir prestando esse serviço a partir de outubro. O grupo que dirige essas 2 empresas entrou com um pedido, acredito que no começo de junho, um pedido para que essa tarifa fosse reajustada dos R$ 3,50, como você disse, Jéssica,
para 3,80, antecipando o reajuste que já viria com o novo contrato, que seria em outubro. Então, para a gente deixar isso mais claro, a tarifa atual é de 3,50. A partir de outubro, ela deve chegar a 4,10. Nesse meio tempo, o que a empresa pediu é que tivesse um primeiro aumento para 3,80, porque de acordo com a empresa seria insustentável manter esse serviço até outubro com a tarifa no atual preço, né? Num primeiro momento o prefeito rejeitou, ele disse que já está estipulado, as empresas na verdade já sabiam disso, que apenas em outubro com o novo contrato os valores da passagem seriam reajustados, e a empresa tentou levar isso à justiça, só que na justiça acabou sendo derrotada também. O Ministério Público já deu um aval no primeiro momento, né, já deu um aval para a prefeitura para manter essa tarifa em R$ 3,50, e acredito que agora a gente já está, passamos a metade de agosto, né, então tem um mês e meio aí para o novo contrato, só então a gente deve ter mesmo esse reajuste. E agora vamos falar sobre Lorena, porque alvo de 14 ações de improbidade administrativa, o prefeito Fábio Marcondes destacou que o Ministério Público não levou em conta a motivação das medidas realizadas nos 2 primeiros anos de mandato. Dos 14, 9 processos já foram impetrados na Justiça e o prefeito espera outras 5 ações nesta semana. A gente lembra também que isso, né, foi na semana passada, na sexta-feira, se eu não me engano, né, Francisco? Na quinta-feira tivemos essa notícia, e lembrando que o prefeito fez uma participação no Atos no Rádio de hoje, né? Você pode conferir também aqui no TV Atos. Mas como está essa situação? O prefeito, como você disse, ele participou do programa Atos no Rádio de hoje. Você que não assistiu ao vivo, você que ainda não viu as respostas do prefeito, pode conferir no YouTube, no Facebook também. E lá ele destacou as motivações. Ainda na sexta, essa denúncia acabou vindo à mídia na quinta-feira, na cidade de Lorena era feriado da padroeira, né? Na sexta-feira ele já havia emitido, ou melhor dizendo, acredito que até na quinta mesmo, na quinta-noite. Na quinta-noite, final do dia. Na quinta, no período da noite, ele já havia emitido uma nota explicando respondendo, melhor dizendo, a esses apontamentos, a essa situação que veio à tona. De acordo com o prefeito, são casos de apontamentos dos 2 primeiros anos de mandato. Ele já respondeu na Justiça e ao próprio Tribunal de Contas, que já teria avaliado essas contas de 2013 e 2014 com relação a essas compras e outros fechamentos também da Prefeitura, né? E chamou a atenção do prefeito. O prefeito disse que ele foi surpreendido na quinta-feira, no feriado de quinta-feira, com essa situação, com essa decisão do Ministério Público da cidade de Lorena. A promotoria entrou com essas 9 primeiras ações, vem mais 5 por aí, a expectativa é essa. Então 14 processos, 14 ações foram desmembradas, e essa situação ela já foi avaliada, inclusive pela própria Câmara. A Câmara já abriu 2 comissões, né? Uma SEI no passado, em 2017 teve um pedido de CPI também para avaliar esse caso. As 2 não tiveram sequência, e agora o prefeito ele vai responder. O que o prefeito deixou muito claro no programa Atos no Rádio de hoje, ele teve a oportunidade de falar para a gente que ele não contesta o que foi feito, mas o que ele apresentou, tanto ao programa quanto a sua nota nas redes sociais, nota oficial foram as motivações pela qual ele tem entrado. A gente já teve a oportunidade de falar em outros programas sobre isso, né? O prefeito assumiu, para quem não sabe, o prefeito assumiu Lorena em 2013, numa condição lastimável com relação aos cofres da cidade. Ele não tinha condições estruturais, financeiras, para poder dar sequência ou pelo menos iniciar o seu trabalho à frente da prefeitura, e aí, de acordo com o prefeito Fábio Marcondes, ele se viu obrigado a tomar algumas medidas, mas destacando que não houve dolo, ele não causou problema ao erário público, não causou dívidas à prefeitura com relação a essas situações. Pelo contrário, de acordo com o prefeito, foram todos contratos em que a cidade não foi lesada e os serviços foram prestados. Os serviços contratados foram prestados, mas ele sabe que ele vai responder. Isso faz parte, o prefeito tem a consciência de que essas motivações foram apontadas,
e principalmente quando a gente fala em Tribunal de Contas, em situação de Ministério Público, normalmente isso é técnico, mas tem um lado político da coisa. Na sessão da Câmara de segunda-feira, a oposição, melhor dizendo, o próprio vereador Elcio Vieira Júnior já pontuou que vai entrar com um pedido de comissão para investigação. Aliás, o pedido de CPI do vereador Elcio Vieira já está na mesa do presidente da Câmara, e a gente vai aguardar para saber politicamente como que isso vai influenciar. Lembrando que a mesma Câmara já avaliou essa situação, já avaliou esse tipo de processo num outro formato, né, não desmembrado como esse foi, mas a gente vai saber agora na próxima semana como os vereadores vão reagir a isso e que força tem a bancada do prefeito dentro da casa, né? Bancada que tem conseguido segurar várias situações por parte da prefeitura, né? Barrar alguns apontamentos por parte da oposição. E agora, segunda-feira, a próxima segunda-feira, será uma segunda-feira chave para Fábio Marcondes, que, lembrando, não é candidato à reeleição, porque não pode, né? Já está no seu segundo mandato, mas tem no seu nome um dos apoios mais disputados, não só em Lorena, mas na região. E talvez, para quem quiser fazer uma leitura política disso, do que interessa esse tipo de apontamento, esse tipo de investigação neste momento, talvez afastar um ou outro nome do nome Fábio Marcondes, porque isso pode causar muitos problemas para projetos políticos para o ano que vem. Com certeza. E você acompanha também mais informações sobre Aparecida, Guaratinguetá, Lorena e todas as cidades aqui da região no nosso portal jornalatos.net e, é claro, também aqui no nosso canal do YouTube, em todos os vídeos, o Pauta Atos, Atos do Dia e também o Atos no Rádio. Até amanhã.